Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos a mais um vídeo, mais uma gravação de tela sobre operações vetoriais, beleza? Vamos fazer uma recapitulação, fazer uma cronologia aqui das nossas atividades. A nossa última atividade foi sobre lançamento vertical, tá? Dois vídeos, um com gravação de tela, explicando os conteúdos, e outro com realização de exercícios do livro, inclusive, tá? E aí a gente vai entrar agora nas operações vetoriais, segundo capítulo do segundo período, ou do segundo bimestre. E aí a gente vai fazer uma gravaçãozinha de tela aqui das principais operações vetoriais, para depois, no próximo vídeo, a gente destrinchar, elaborar alguns exercícios aí também do livro, ok? Lembrando, gente, que essa parte aqui de operações vetoriais, ele é um pré-requisito para os lançamentos oblíquo, lançamentos horizontais e algumas situações das leis de Newton, tá? Então, quando a gente chegar lá nos lançamentos horizontais, no movimento circular também, nós precisamos ter um olhar particular nas grandezas vetoriais. Tem que ter um cuidado na hora de elaborar conta, porque da mesma forma que a gente faz conta com números, nós também fazemos contas com vetores. Então, os vetores também a gente pode operar, a gente pode somar, a gente pode subtrair, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, primeiro, saber a diferença entre uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar, tá? E aí sim, você tendo uma grandeza vetorial, você consegue fazer certas operações, tá certo? Então, cuidado para não analisar só pelo lado algébrico. Agora você tem que analisar, além do lado algébrico, o lado vetorial. E isso quer dizer que você tem que ter a noção de direção, sentido e módulo, tá? Que todo vetor é necessário ter essas três características. Beleza, gente? Então, a gente vai falar sobre as operações vetoriais. No caso aqui, nós temos três operações básicas de vetores. Nós temos vetores na mesma direção e sentido, temos vetores na mesma direção e sentidos contrários, e temos vetores com direção perpendicular. Ok? Então a gente vai trabalhar nessas três operações aí. São as principais para a gente poder fazer exercícios de lançamento horizontal, de lançamento oblíquo, e eu, como disse, também nas leis de Newton. Tá? Assim como no movimento circular também, que a gente necessita também ter a noção de vetor. E isso, gente, vale lembrar que aqui a gente vai precisar lembrar do seno e do cosseno, tá? As relações trigonométricas de um triângulo retângulo, a gente necessita pelo menos do seno e do cosseno. Lembrando que o seno, a relação do seno é cateto oposto ao ângulo sobre hipotenusa, e o cosseno é o cateto adjacente ao ângulo sobre hipotenusa, ok? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre as operações vetoriais. Você tem aqui, primeira coisa, antes de mais nada, qual é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? Né? Existe uma diferença entre os dois. Então, se eu falar para vocês que velocidade é uma grandeza escalar ou vetorial, temperatura é uma grandeza escalar ou vetorial, né? Vou dar só esses dois exemplos aí das unidades de grandeza. A velocidade, gente, ela é dita como uma grandeza vetorial, né? Porque você necessita, além do valor algébrico, você necessita informar a direção dele, ou seja, se ele está na vertical, se ele está na horizontal, se ele está na diagonal, e necessita informar o sentido, se está subindo, se está descendo, se está indo para a esquerda, se está indo para a direita. Então, toda grandeza vetorial, há necessidade de você fornecer essas três características: direção, sentido e módulo, beleza? Já a temperatura, ela é dita como uma grandeza escalar, porque a grandeza escalar, só o valor algébrico seguida da sua unidade, claro, você vai ter a informação completa. Então não existe vetor tempo, não existe vetor temperatura, não existe vetor massa, não existe vetor energia. Todas essas grandezas que eu citei, elas são grandezas escalares. Então, por exemplo, tempo, temperatura, massa, energia, corrente elétrica, todas são grandezas escalares, tá? Agora, o outro bloco, outra classificação das grandezas vetoriais,
como eu falei, que é a velocidade, você tem além da velocidade, que podemos mostrar como vetor, representá-lo como vetor, além da velocidade, a gente pode representar aceleração, força, deslocamento, impulso, momento linear. Isso são grandezas vetoriais, tá? Que a gente necessita fornecer a direção, o sentido e o modo. Beleza? Então, dito isto, vamos falar sobre as operações vetoriais aqui, né? Você tem o primeiro passo aqui, ó, primeiro caso, quando você tem vetores na mesma direção e no mesmo sentido. Aí eu botei um textozinho aqui, um parágrafo. O vetor resultante, lembrando, gente, que quando a gente opera vetores, na hora que a gente está calculando a soma ou a subtração, qualquer operação vetorial, o vetor final, o vetor resultado, nós chamamos de vetor resultante, tá? Então, a gente sempre representa vetor com uma letra maiúscula, o final a gente chama com uma letra maiúscula com uma setinha em cima. Vocês podem ver, todo vetor tem uma setinha em cima, tá vendo? O Azinho tem uma setinha em cima, o Bzinho tem uma setinha em cima, o Rzão aqui tem uma setinha em cima. Essa setinha, gente, é um símbolo que representa vetor, tá? Então, o que é vetor na verdade? Vetor vem lá da matemática. Vetor é uma representação geométrica, né? Vem lá da geometria. É uma representação geométrica seguida de uma orientação. Então você tem aqui, ó, esse vetor aqui é uma setinha. Dá para ver que a direção tanto do vetor A como do vetor B, eles têm a mesma direção, que são, né, que é a direção horizontal, né? O vetor A está na horizontal e o vetor B também está na horizontal. E o sentido dele? O sentido dele é para a direita. Você olha aqui a setinha. A setinha aqui está apontada para a direita, logo o sentido dele é para a direita. E o vetor B também está apontado para a direita. Beleza, gente? Então você tem aqui